E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André. E hoje vamos dar continuidade em nossos estudos apresentando mais duas orações subordinadas substantivas, pessoal. Desta vez são a objetiva indireta e a completiva nominal. Bom, a primeira delas nós podemos abreviar por OSS-OI, tá? Bom, qual é a função dessa oração subordinada substantiva, objetiva e indireta? Ela vai atuar como objeto indireto do verbo da oração principal. Lembra? Toda vez que eu faço a perguntinha para o verbo e utilizo uma preposição de, a, com, em, entre outras, você tem aí um objeto indireto. Toda vez que você pergunta o que para o verbo, você tem um objeto direto, como vimos na última aula. Veja aqui o exemplo no período simples, ou seja, aquele que tem apenas uma oração, ou seja, um verbo. Meu pai insiste em meu estudo. O verbo aqui é insiste. Meu pai insiste, tem sentido completo? Não, necessita de complemento. Meu pai insiste em quê, pessoal? Em meu estudo. Opa, aqui completou o verbo. Então, usei aqui a preposição em. Toda vez que eu utilizo uma preposição na pergunta ao verbo, eu tenho um objeto indireto. Como ficaria esse período simples para o período composto? O que eu tenho que acrescentar aí, pessoal? Sempre a preposição mais que, além do verbo. Então, como ficaria esse período simples para o período composto? Meu pai insiste em que eu estude. Então, acrescentei aqui o em, que é a preposição, acrescentei a conjunção integrante e o verbo. Transformei o substantivo em verbo, certo? Lembrando, pessoal, nunca vou ter o objeto indireto na oração principal. Ele sempre vai aparecer depois do que, certo? Não se esqueçam disso. Outro exemplo, período simples. O diretor da escola não se opõe ao pedido. Opa, o diretor da escola, achei o, aqui ó, verbo, opõe. O diretor da escola não se opõe, tem sentido completo? Não. Quem se opõe a alguma coisa. O que o diretor da escola não se opõe? Não se opõe a quê, pessoal? Ao pedido. Então aqui eu tenho objeto indireto. Transformando esse período simples em composto. O diretor da escola não se opõe a quê, pessoal? A que o pedido seja feito. Então eu peguei aqui o pedido e acrescentei o verbo. Transformei essa oração em verde em uma oração subordinada, substantivo, objetivo e indireta. Lembrando que as orações em amarelo, pessoal, são orações principais, tá? Outro exemplo. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso, tem sentido completo? Não, eu preciso de quê? De sua ajuda, ou melhor, da sua ajuda. Então aqui tem objeto indireto. Como ficaria essa oração no período composto? Eu preciso que você me ajude. Aqui tem um caso especial que eu tenho que alertar vocês. Nem sempre a preposição vai estar escrita na oração. Ela pode estar na forma de elipse, ou seja, de omissão. Porque ficaria estranho. Eu preciso de que você me ajude. Não ficaria estranho? Mas lembrando, o verbo precisar é transitivo indireto, ou seja, necessita da preposição na hora da pergunta. Eu preciso de quê? Que você me ajude. Para manter o sentido coerente, eu omito esse de, mas a função ainda vai ser de objeto indireto. Agora, pessoal, a oração subordinada substantiva completiva nominal, ou melhor, OSSCN, ela tem a função de complemento nominal, ou seja, ela completa um nome. Esse nome pode ser um objeto direto, um objeto indireto ou até um predicativo do sujeito. Vai depender do verbo. Se o verbo é de ação ou fenômeno natural, eu tenho provavelmente aí um objeto direto ou indireto. Se o verbo é de ligação, que indica um estado, eu tenho aí depois um predicativo do sujeito, tá? E aqui, pessoal, também ela é marcada por uma preposição entre a oração principal e a oração subordinada. Qual que vai ser a diferença aí? É o macete, pessoal. Sempre haverá um objeto direto, indireto ou predicativo do sujeito na
oração principal, ou seja, antes do que. Veja aqui o exemplo. Sentirmos orgulho de que você tenha participado da prova. Opa, achei o que aqui e antes tem a preposição. Vamos analisar só essa oração agora. Sentimos orgulho. Sentir é o verbo, né? Sentimos o que, pessoal? Orgulho. Opa, o objeto direto está aqui, ó, na oração principal. Ele está antes do que. Não está? Se ele estiver antes, pessoal, vocês já matam que a oração subordinada sempre vai ser completiva nominal. Se você tem sujeito, verbo, objeto direto, indireto ou predicativo do sujeito, a oração seguinte vai ser sempre completiva nominal. Perceberam que nós estamos evoluindo a nossa análise? Antes eu não tinha sujeito, lá no nosso primeiro caso. Depois eu não tinha objeto direto. Depois não tenho objeto indireto. Eu não tinha predicativo do sujeito. Agora eu tenho tudo na oração principal. Se eu tenho esse tudo na oração principal, falta completar o nome, que vai estar aqui na oração subordinada. Veja outro exemplo aqui, ó. Ele tem certeza da vitória. Opa, período simples. Tem, né? Verbo. Ele tem o que, pessoal? Certeza. Opa, objeto direto. E o que completa esse nome, esse objeto direto? Da vitória. Da vitória não é uma característica da certeza? Certeza não é um nome? Então, da vitória é um complemento nominal. Como que eu faço isso para o período composto? Ele tem certeza de que vencerá. Transformei aí da vitória em ação. Vencer no futuro. Vencerá. Então, acrescentei aqui a preposição, o que e o verbo. Fazendo a análise de novo. Ele tem o que, pessoal? Certeza. Certeza, objeto direto. E o que complementa esse nome, esse objeto direto? De que vencerá. Logo, essa oração subordinada vai ter função de complemento nominal. Bom, pessoal, exercícios agora na página 68 da apostila. O professor gostaria que vocês abrissem para realizarmos juntos. Exercício 5. Leia estes períodos e classifique os verbos destacados quanto à sua transitividade. Ou seja, ou ele vai ser transitivo direto ou indireto. Aqui nesse caso não tem os dois juntos, que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá? Para vocês ficarem tranquilos. Então, relembrando, ó, a atriz reclamava. Quem reclama, reclama de alguma coisa. De é preposição, logo o verbo é transitivo indireto. Lembra? Quando eu pergunto o que, direto. Quando eu utilizo a preposição em, com, a, de, sempre vai ser indireto. Letra B. A professora solicitou. A professora solicitou o que, pessoal? Que os alunos entregassem os trabalhos no prazo. Então, se eu perguntei com o que, o verbo é transitivo direto. Julieta nunca duvidou. Quem duvida, duvida de alguma coisa. De é preposição, logo o verbo é transitivo indireto. E a última, para a gente finalizar o exercício 5, concordamos com que haja reforços. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Com o que nós concordamos, pessoal? Com que haja reforço para manter a segurança. Logo, usei a preposição com, então eu tenho um verbo transitivo e indireto também. Lembrando, perguntei o que, transitivo direto. Perguntei de, com, a, que, transitivo indireto. Agora exercícios da página 69. Leia esta tira e responda as questões. Bom, você tem aí a tirinha do personagem Linus e do Snoopy, tá? Se eu jogar os dois, ele provavelmente vai jogar o 4. Mas se eu jogar o 6, talvez ele jogue o 9. Se eu jogar um desses vermelhos, ele provavelmente vai jogar um dos pretos. Ele é muito esperto. Eu não tenho a mínima ideia de que jogo é este que nós estamos jogando. Letra A. O que produz humor nessa tira aí, pessoal? É o fato de que o Inup não tem ideia do que está fazendo, né? E mesmo assim o outro está preocupado. Qual vai ser a próxima ação que ele vai fazer no jogo? Letra B. Que elementos gráficos contribuem para a interpretação da história? Bom, pessoal, aí é a posição das personagens, que eles estão um contra o outro, né? Um de frente ao outro.
E o Snoopy aí tá usando óculos, né? Mostrando que ele tá jogando às cegas, que não tá, nem tem ideia do que tá jogando. Mais ou menos seria isso aí. Agora o exercício que importa pra gente, pessoal, a letra C. Classifica as orações subordinadas destacadas. Bom, o professor não destacou, mas eu falo qual é o destaque, tá? E vocês têm aí na apostila também. Linus não estava ciente de que Snoopy desconhecia o jogo. Então você tem aí, ó, que Snoopy desconhecia o jogo. Bom, Linus não estava ciente. Então tem aí estava, verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, ou seja, que é um estado, logo tem depois um predicativo do sujeito, que é o caso é o ciente. Qual é a característica desse ciente? O que completa esse nome ciente? De que Snoopy desconhecia o jogo. Opa, o Linus não estava ciente. Qual é a característica do ciente? De que Snoopy desconhecia o jogo. Essa parte aqui está completando o nome ciente. Logo, essa oração aí, que Snoopy desconhecia o jogo, é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Lembrando, pessoal, aí na apostila não está grifada, mas tem que grifar o D também, tá? Agora na de baixo. Linus não duvidava de que Snoopy conhecia o jogo. Então, ó, vamos realizar a análise da oração principal. Linus não duvidava. E aí, tem sentido completo? Quem duvida, duvida de alguma coisa. Opa, do que ele está duvidando, pessoal? De que Snoopy conhecia o jogo. Opa, duvidava não é verbo? Aqui não está completando um verbo. Logo, usei a preposição na perguntinha. De que Linus não duvidava, pessoal? De que Snoopy conhecia o jogo. Logo, essa oração subordinada substantiva vai ter a função de objeto indireto e a classificação de objetiva e indireta. Lembrando, aqui eu completo o nome, um predicativo do sujeito, objeto direto ou indireto, ele vai estar na oração principal. Aqui eu completo o verbo. Se eu completo o verbo e usei a preposição, eu tenho aí um objeto indireto, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido a aula. E como tarefinha, o professor gostaria que vocês realizassem os exercícios 2, 3 e 4 da página 31 da apostila fina, tá? Temos nossos plantões de dúvidas, às terças-feiras, se eu não me engano. E a gente vai conversando. Qualquer coisa podem me chamar no WhatsApp que eu vou atendendo cada um, tá? Até mais, pessoal.